Toda vez que o Bitcoin cai forte, a mesma pergunta surge quase automaticamente. Acabou? É curioso como o mercado repete esse comportamento, ciclo após ciclo. Quando o preço despenca, o medo toma conta. Os noticiários ficam mais agressivos e muita gente começa a duvidar de tudo aquilo em que acreditava dias antes. Para quem está começando no mundo dos investimentos, esse barulho parece um alerta real de perigo, como se fosse tarde demais para qualquer decisão racional. O que poucos percebem é que em todos os grandes ciclos do Bitcoin, o discurso foi exatamente o mesmo. Sempre aparece alguém dizendo que agora não sobe mais, que o jogo virou, ou que quem não vende agora vai perder tudo. Só que, ironicamente, é nesses momentos que os investidores mais experientes começam a agir com calma. Enquanto a maioria reage por emoção, quem já tem capital investido analisa dados, histórico e contexto, sabendo que o mercado não se move por manchetes, mas sim por lógica. E é justamente aqui que a crença precisa ser quebrada. A pergunta não deveria ser se o Bitcoin morreu, mas sim se a pessoa está olhando para ele da forma correta. Quem busca um investimento milionário não toma decisões baseadas em pânico coletivo. Observa, compara com ciclos passados e entende que quedas fazem parte do jogo. Essa mudança de mentalidade abre espaço para uma reflexão mais profunda. Afinal, se não é sorte nem acaso, o que realmente move o Bitcoin ao longo do tempo? Bitcoin não é sorte, é ciclo. O Bitcoin, como todo ativo, não se move por acaso. Ele segue ciclos claros, amplamente influenciados pela oferta, demanda e, claro, pelo comportamento humano. A verdadeira essência do mercado está nos padrões de repetição que ele forma, e é isso que muitos investidores mais experientes sabem, mas poucos falam abertamente. Esses ciclos não são sorte, são uma dinâmica previsível que se repete em intervalos, como se o Bitcoin fosse uma máquina que obedece à lógica matemática de escassez e confiança. Após grandes topos históricos, sempre vem quedas profundas. Para quem está começando ou para aqueles que são menos experientes, essa é a parte mais difícil de lidar. Afinal, como manter a calma quando seu investimento sofre uma desvalorização de 40%, 50% ou até mais? O segredo está em entender que isso não é um erro do ativo, mas sim o funcionamento natural do mercado. O Bitcoin sempre foi volátil, e essa volatilidade é um dos seus maiores atrativos para quem sabe como aproveitar. O problema, no entanto, é que a maioria das pessoas compra quando está subindo, com os olhos brilhando pela alta, e vende quando está caindo, com medo de perder tudo. E é aí que está o erro. O momento mais inteligente de investimento é justamente quando a tempestade financeira atinge, quando os preços caem drasticamente. Quem consegue enxergar além da queda, olhando para o futuro, tende a colher os frutos quando o mercado se recupera. Em outras palavras, quem entende os ciclos do Bitcoin não apenas sobrevive, mas prospera. O papel das grandes quedas. As quedas dramáticas no Bitcoin, como as que já vimos no passado, 60%, 70% e até mais, são quase inevitáveis. E sabe o que é mais curioso? Em todos esses momentos, o discurso parecia sempre o mesmo. Agora acabou. O Bitcoin não vai mais subir. Claro, isso é o que muitos dizem quando o medo toma conta do mercado. No entanto, a história mostra que, em vez de significar o fim, significam uma oportunidade rara de acumular e fortalecer sua posição para o futuro. Para quem tem visão e conhece o ativo, esses momentos de pânico são vistos como um terreno fértil para crescimento. Enquanto muitos investidores comuns correm para vender seus Bitcoin quando o preço despenca, quem entende o valor do ativo aproveita a queda para comprar mais, a preços mais baixos. O conceito é simples: comprar quando o medo domina o mercado e vender quando o excesso de confiança ou ganância o toma. Mas para isso é necessário ter controle emocional e uma estratégia bem definida. E é aqui que está o ponto crucial. Não basta ter dinheiro. É preciso ter paciência. A maioria dos investidores impacientes, que não compreendem os ciclos do Bitcoin, acabam entregando sua posição quando o mercado está em baixa e perdem grandes oportunidades. Por outro lado, quem tem uma visão de longo prazo e se mantém firme em períodos de volatilidade, acaba se saindo vencedor. Se você quer jogar o jogo do Bitcoin e ter sucesso, o segredo está em manter a calma enquanto os outros entram em pânico.
halving e escassez programada. O Bitcoin não é escasso por discurso, marketing ou opinião. Ele é escasso por código. Desde o primeiro bloco minerado, ficou definido que só existirão 21 milhões de unidades, nenhuma mais. Isso muda completamente a lógica dos investimentos quando comparado a moedas tradicionais, que podem ser impressas a qualquer momento. Enquanto governos aumentam a base monetária, diluindo o poder de compra de quem já está investido, o Bitcoin caminha na direção oposta, reforçando sua proposta como reserva de valor digital. Dentro dessa lógica, entra o halving, um dos eventos mais importantes do ecossistema. A cada pouco mais de 4 anos, a recompensa dos mineradores cai pela metade, reduzindo drasticamente a quantidade de novos bitcoins que entram em circulação. É como se uma mineradora de ouro, do dia para a noite, passasse a produzir metade do metal, enquanto o interesse global continuasse o mesmo ou até maior. Historicamente, esse choque de oferta não gera efeito imediato, mas cria as bases para movimentos de valorização ao longo do tempo. Quem entende esse mecanismo não fica preso ao preço de hoje ou à manchete da semana, observa o ciclo completo. Por isso, 2026 passa a ser um ponto interessante para quem pensa em médio e longo prazo, especialmente dentro de uma estratégia de investimentos bem estruturada. Muitos investidores experientes usam esse período pós-halving para continuar acumulando de forma disciplinada, sem tentar adivinhar o melhor dia. É nesse momento que o mercado começa a separar quem está apenas especulando de quem realmente busca construir um investimento milionário consistente. E essa distinção fica ainda mais clara quando entram em cena os grandes players institucionais. O fator institucional. O jogo mudou. Diferente dos primeiros anos do Bitcoin, hoje o cenário é outro. O mercado deixou de ser formado apenas por pessoas físicas curiosas ou investidores alternativos. Bancos, fundos bilionários, gestoras e grandes instituições passaram a enxergar o Bitcoin como parte estratégica de seus investimentos. E quando esse tipo de capital entra em jogo, a dinâmica muda completamente. Esses players não entram por moda, nem por empolgação momentânea. Entram porque fizeram contas, testes e análises profundas. O ponto mais interessante é o comportamento dessas instituições. Enquanto o investidor comum espera uma confirmação perfeita, preço subindo, notícias positivas e sensação de segurança, o dinheiro institucional costuma agir no silêncio. Eles acumulam justamente quando o mercado está em dúvida, quando a narrativa ainda é negativa e quando poucos têm coragem de comprar. É assim que grandes fortunas são construídas, comprando ativos descontados, com visão de longo prazo e sem necessidade de validação externa. Esse movimento cria um efeito quase invisível para quem olha só o curto prazo. Aos poucos, grandes quantidades de Bitcoin vão sendo retiradas do mercado, reduzindo a oferta disponível. Para quem já está investido, isso fortalece a tese. Para quem ainda observa de fora, pode parecer que nada está acontecendo. Mas é nesse intervalo silencioso que os fundamentos se consolidam e os investimentos mais inteligentes são feitos. E é justamente aqui que surge uma verdade desconfortável, mas necessária, que quase ninguém gosta de ouvir quando o assunto é Bitcoin. A verdade que poucos falam. Existe uma verdade simples, mas que muita gente prefere ignorar. Bitcoin não é para quem busca ganho rápido. Apesar de histórias chamativas e manchetes exageradas, esse ativo exige algo raro no mundo dos investimentos: paciência. Quem entra esperando dobrar o dinheiro em semanas quase sempre sai frustrado. A volatilidade faz parte do jogo, e ela cobra um preço emocional alto de quem não está preparado. Não é o Bitcoin que testa as pessoas, é o próprio comportamento delas diante do risco. Quando alguém decide colocar parte do capital em Bitcoin, precisa aceitar que o preço vai oscilar. Vai subir forte, vai cair forte e muitas vezes vai andar de lado por meses. Se cada queda gera ansiedade, noites mal dormidas ou decisões impulsivas, o problema não está no ativo, mas no perfil do investidor. É por isso que uma carteira equilibrada de investimentos faz tanta diferença. Quem já tem uma base sólida em renda fixa, ações ou fundos, tende a lidar melhor com essas oscilações e mantém o foco no longo prazo. No fim das contas, o mercado funciona como uma transferência silenciosa de dinheiro. Ele tira dos impacientes e entrega aos pacientes.
Quem vende no medo geralmente está vendendo para alguém mais calmo, mais preparado e com visão mais ampla. Ao longo do tempo, essa dinâmica se repete de forma quase cruel. E é justamente essa realidade que leva à próxima reflexão. Sabendo de tudo isso, como alguém que pensa em investimento milionário deveria se posicionar olhando para 2026 de forma prática e estratégica? Como um especialista olha para 2026? Quando alguém mais experiente analisa o Bitcoin olhando para 2026, a pergunta principal não é: vale a pena investir ou não? Essa é uma pergunta comum, mas limitada. A pergunta correta sempre foi outra: como investir? Porque a forma como a pessoa entra no mercado pesa muito mais no resultado final do que tentar acertar o melhor momento. Nos investimentos, quem busca precisão absoluta geralmente erra. Quem busca consistência costuma vencer. Uma estratégia simples, mas extremamente eficaz, é a dos aportes fracionados ao longo do tempo. Em vez de colocar todo o dinheiro de uma vez, o investidor divide o capital em partes mensais ou trimestrais. Assim, compra tanto em momentos de alta quanto de baixa, diluindo o risco emocional e financeiro. É o tipo de abordagem que permite dormir tranquilo, mesmo quando o mercado oscila forte. Quem já está investido dessa forma entende que o preço de hoje é apenas um ponto dentro de uma jornada muito maior. Outro ponto fundamental é ter clareza de objetivo. Quem entra sem saber por que está comprando Bitcoin tende a sair no primeiro susto. Já quem enxerga o ativo como parte de uma estratégia de longo prazo, dentro de um plano maior de investimentos, toma decisões mais racionais. É esse tipo de mentalidade que constrói um investimento milionário ao longo dos anos, não por pressa, mas por método. E quando existe método, surge naturalmente o desejo de aprofundar o conhecimento e eliminar ruídos, exatamente o gancho para o próximo passo dessa jornada nos investimentos. Em meio a tanto ruído, hype e informação desencontrada, entender o Bitcoin de forma clara faz toda a diferença nos investimentos. Por isso, no comentário fixado está o e-book Desvende o Bitcoin Sem Mistérios, um material direto ao ponto, feito para quem quer investir com mais consciência e menos emoção. Ele explica os fundamentos, os ciclos e como estruturar uma estratégia realista mesmo para quem já está investido. Se a ideia é pensar em 2026 com clareza, esse conhecimento deixa de ser opcional. Bitcoin não recompensa quem tenta saber tudo, nem quem busca controle absoluto sobre o mercado. Ele recompensa quem entende o básico, respeita os ciclos e permanece investido mesmo quando o cenário parece confuso. Ao longo do tempo, os maiores resultados nos investimentos não vieram de movimentos geniais, mas de decisões simples repetidas com consistência. É isso que separa quem apenas observa o mercado de quem realmente constrói algo relevante. Quem chega até aqui já percebeu que investir em Bitcoin não é sobre previsão, é sobre postura. É aceitar que o caminho não é linear, que haverá dúvidas e que o desconforto faz parte do processo. Ainda assim, quem segue com método, estratégia e visão de longo prazo costuma colher frutos que parecem sorte para quem olha de fora. No fundo, o mercado sempre favorece quem tem clareza do que está fazendo com o dinheiro investido. E agora fica a reflexão. Você está apenas reagindo ao preço ou está construindo uma estratégia pensando no futuro? Essa pergunta muda tudo, porque quando alguém começa a se questionar dessa forma, deixa de ser passageiro e passa a assumir o controle das próprias decisões financeiras. E é exatamente essa virada de chave que abre espaço para os próximos passos dessa jornada nos investimentos.